Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Glórias ao Senhor, que ruja o leão e a terra vai estremecer, amém? Glória, bom dia, igreja. Vamos aproveitar que estamos de pé e ler a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 7. E o versículo é o 13. Levítico 7, 13. Glória a Deus. Aleluia. Com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Versículo 12 agora. Se alguém fizer uma oferta por gratidão, então, com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolo sem fermento e amassado com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolo da melhor farinha, bem amassados e misturados com o óleo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso. O Senhor é aquele que cuida do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor. Nós queremos ouvir o que o Senhor quer ministrar para cada um de nós. Nós não aceitamos nada menos do que a Tua palavra, do que a Tua ministração, do que a Tua metanoia, do que a Tua transformação em nossa vida, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Podem se assentar, fiquem à vontade. Tem um pregador mirim ali em treinamento, tá, gente? Então não reparem, glória ao Senhor, não é? Glória a Deus. Pessoal, nós estamos no mês da gratidão, não é? E quando a pastora falou, ministra a palavra sobre a gratidão. E essa palavra gratidão, ela tem sido tão diluída ao longo do tempo, né? Algum tempo atrás, agora não muito, falava-se muito gratidão nas redes sociais, né? Tinha até uma figurinha para gratidão, e as pessoas jogavam gratidão ao léu, sem direcionar para quem, né? Elas falavam gratidão. Gratidão a quê? A quem? Por quê? O que realmente significa isso? Mas dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa cultura, a gente precisa criar o hábito de o que o meu Deus, que escreveu a palavra dele como manual para a minha vida, entende sobre isso. Porque às vezes a gente, por estar inserido no mundo, é claro, né, ninguém é extraterrestre, nós somos pessoas que vivem no mundo, que convivem com outras pessoas, e aí nós convivendo, a gente às vezes mistura ou absorve a cultura do mundo sem raciocinar o que o meu Deus pensa sobre gratidão, ou o que o meu Deus pensa sobre determinado assunto. A gente estudando a vida de Jesus, e quando a gente vê que Jesus estava aqui na terra, ele gastava muito tempo sozinho com o Pai. E a gente pensa assim, mas Jesus era Deus e estava junto com o Pai, e mesmo assim ele gastava muito tempo para entender, como homem, como 100% homem que sou, o que o meu Pai pensa a respeito de cada coisa. E aí, chegava no outro dia, ele passava a noite no monte, chegava no outro dia, os fariseus, os saduceus tentavam ali pegar Jesus, armar alguma coisa para ele, e ele sempre falava, mas o meu Pai age assim, o meu Pai faz assim. E eu tenho tentado pensar, Pai, como o Senhor pensa?
como que o Senhor pensa o casamento, como que o Senhor pensa o ministério, como que o Senhor pensa o mundo atual, a temporalidade que eu estou vivendo. Como o Senhor idealizou o ano de 2022 e 2023 dentro do teu plano, que nós estamos vivendo dentro do plano de Deus, amém? E eu tenho tentado viver isso. E gratidão é uma dessas palavras que me incomodava. E eu falava, Deus, como o Senhor pensa a gratidão. E aí a gente lê na Bíblia, a gente vê lá em Levítico, que Deus, ele se importa tanto com a gratidão, que ele criou uma forma das pessoas sacrificarem a ele por gratidão. Então não é uma coisa que a gente faz aleatório. Tem uma forma correta de agradecer a Deus. E a gente vai aprender isso hoje, amém? Através do Espírito Santo. Para que a gente faça da forma correta. E eu sempre falo, a forma correta não é o que a nossa cosmovisão nos dá, não é o que a nossa família, a nossa cultura, o nosso histórico nos dá. A forma correta é como Ele quer ser adorado. É como Ele quer receber, então, os nossos sacrifícios. Amém? Glórias ao Senhor. Então, vamos lá. Esse versículo aí fala exatamente sobre isso. O versículo 12 de Levítico 7 fala exatamente sobre o sacrifício de gratidão. E aí já começa, sacrifício. Não é fácil. Não é só falar obrigado, fui. Valeu, tchau. Né? Ah, tá bom. Não. Tem todo um processo para agradecer àquele que não poupou nem o seu filho para nos salvar. Amém? Glória ao Senhor. Então, a primeira coisa que Deus estabelece como gratidão, como princípio de gratidão, é um sacrifício. E, gente, se tem uma coisa que precisa de sacrifício, é planejamento. Não dá para a gente... Hoje é diferente daquela época, né? No Velho Testamento tinha lá o tabernáculo, ou tinha lá o templo, e era um templo só, e as pessoas então se programavam para ir naquele templo, de tempos em tempos, para fazer um sacrifício. Hoje, a cada esquina, nós temos uma igreja. Nós temos aqui a CEAP, logo ali em frente tem uma outra, ali atrás tem outra, não é? E aí a gente, meia hora antes de sair para o culto, a gente veste uma roupa correndo, toma um banho correndo, se mora perto da igreja, chega aqui 3 minutos antes do culto e vai lembrar o que fez aqui dentro. Só eu que já fiz isso? Ou alguém já fez isso também? Na correria, aí chega, ufa, cheguei no culto. O que eu vim fazer mesmo? Aí a gente vai pensar no que veio fazer. Nessa época não dava para fazer assim. A gratidão era estabelecida com um sacrifício. E o sacrifício requeria planejamento. Porque o sacrifício envolvia um animal. Esse animal não podia ter defeito, então você teria que fazer a vistoria lá no animal. Não pode ser qualquer animal. Esse animal tinha que ter nascido há pelo menos 7 dias, porque você não podia matar um animal antes dos 7 dias de nascido, só do 8º. Então você teria que ter certeza que dia que aquele animal nasceu, né? Esse animal não poderia ser vendido por estrangeiros aí qualquer. Era a sua responsabilidade, era da sua propriedade. Então exigia todo um planejamento. Primeiro, recurso. Você quer agradecer a Deus? Estabeleça algo que te custe algo. Seja como Davi. Eu não vou dar ao meu Deus nada que não me custe nada. Eu vou dar a Ele algo que me custe. Para que essa igreja funcione, tem um back ali atrás que faz coisas que a gente nem imagina, né? Desde limpar, por exemplo, ontem nós comemos dentro do templo. E certamente estava uma sujeira. E eu cheguei lá em casa e pensei, oh meu Deus, eu tenho certeza que a Jéssica está limpando a igreja e eu não estou lá para ajudar. Alguém fez. Não é? A gente chegou aqui e estava tudo lindo, brilhando. Mas certamente a gente deixou cair uma batatinha, alguma coisa, né? E às vezes a gente esquece que o culto, a igreja, ela precisa de recurso.
Então, o sacrifício do Senhor, Deus estabeleceu. Primeira coisa, sacrifício envolve recurso, te custa algo. Pode te custar o Uber, pode te custar uma roupa, pode te custar a oferta mesmo, pode te custar o seu tempo, mas ela vai te custar algo. Se não te custou nada, você não está doando nada. Vai envolver recurso. Segunda coisa, envolve tempo. Não dá para sacrificar na correria. Imagina o tempo que aquelas pessoas tinham para separar o animal, o tempo que aquelas pessoas tinham para vistoriar se o animal estava ok, sem defeito, o tempo que aquelas pessoas tinham para pelo menos perguntar ali que dia que o animal nasceu, como que era feito, como que deveria. O espaço de tempo entre a tenda ou a casa deles até o templo, até o tabernáculo, envolve tempo. E Deus, Ele não se curvou à nossa pressa, né? Deus não se curvou à nossa correria. Se queremos adorar a Deus, precisamos dedicar-lhe tempo. E tempo de qualidade. A gente precisa aprender a olhar para Deus e conversar só com Ele. Até para que Ele entenda que Ele é o absoluto na nossa vida. Amém? E a segunda coisa, e a terceira coisa, desculpa. A oferta de gratidão, ela envolve também envolvimento. A pessoa teria que pegar aquele animal, levar até o templo, chegar no altar de holocausto, entregar o animal amarradinho lá para o sacerdote, mas quem estava ofertando tinha que colocar a mão na cabeça do animal. E, gente, o animal estava lá para ser cortado. Ele estava vivo. E imagina, o animal amarrado, vocês acham que ele estava quietinho, bonitinho, parado, lindo, maravilhoso? Estava se remexendo, mesmo com os pés e as patinhas lá amarradas, estava se remexendo. Na hora que o sacerdote pegava o cutelo lá para matar o animal, você se sujava de sangue. Não existe oferta de gratidão sem que você se suje com o sangue da oferta viva que é Jesus Cristo. Não tem como. Você precisa se envolver. A oferta que Deus aceita é aquela que te custou algo, que demandou tempo e que demandou envolvimento. Envolvimento com o corpo de Cristo, envolvimento com a noiva de Cristo e envolvimento com o sacrifício de Cristo. Porque às vezes a gente corre o risco de viver uma religião. O que é religião? Aquilo que liga a Deus. Não é assim? Não vem lá do latim, religare? Aquilo que liga a Deus. E aí a gente esquece quem é esse Deus. A gente só fica na ponte. E aí faz no automático. Mas esse Deus viveu como homem e morreu em nosso lugar. E se nós queremos realmente agradecer a esse Deus, a qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, a gente pode agradecer só com obrigado. Mas a esse Deus, a forma correta de agradecer, conforme a palavra que Ele nos deixou, é envolvendo com o sangue da cruz. Queridos, se você não é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ainda que você faça todo o sacrifício, o nosso Deus não vai aceitar. Porque a maior oferta Ele já nos deu, que é o Filho dEle. E esse é o centro do Evangelho. A cruz é o centro do Evangelho. E a gente precisa voltar para a cruz. A gente precisa voltar para o sacrifício. Porque senão nós seremos cristãos aguado, diluído, sabe? Morno. Que não queima por aquele que morreu por nós. Essa é a forma correta. Mas não para por aí não. Ok, tem que fazer um sacrifício. E a gente já viu tudo que o sacrifício envolve. Mas olha que interessante. Se a sua oferta a Deus for de gratidão,
você tem que apresentar mais 3 coisas. Uma delas é, sua oferta terá que oferecer bolo sem fermento, amassado com óleo. Olha que interessante. Então, esse bolo não podia ter fermento, e enquanto a pessoa estava lá fazendo, ia derramando óleo sobre aquele bolo. Amassado com óleo. O óleo ia amassando ali. Isso envolve esforço físico. Amém? Quem já fez pão aí? Pesado, né? É pesado, não adianta colocar na planetária, não. Tem que amassar, lá não tinha, né? Não tinha. Né? Isso envolve esforço físico amassado. Isso envolve também um pouco do nosso sofrimento. Quantas vezes para nós agradecemos a Deus algo, e normalmente quando a gente chega a fazer um sacrifício por agradecimento, é porque aquilo estava nos deixando amassados, né? Normalmente a gente agradece por aquilo que a gente sofreu. Não é assim? Por aquilo que veio com dificuldade, por aquilo que veio com luta. Eu vou fazer um sacrifício de agradecimento a Deus pela minha faculdade. Quantas noites sem dormir, né? Quantas noites pensando no TCC. Não é assim? Eu vou agradecer a Deus pelo meu filho que nasceu. Gente, que a dor do parto, 9 meses, pesado, andando igual uma patinha assim, né? É uma luta. Vou agradecer a Deus pela casa que eu comprei. Quanto sacrifício para juntar aquele dinheiro. Normalmente, a gente agradece a Deus por algo que a gente sofreu. Sofreu para adquirir. E nesse sofrimento, quando a gente está agradecendo a Deus, a gente precisa lembrar que, além desse esforço físico, a gente precisa da santificação. Sem fermento. Fermento, nesse caso, tem a ver com pecado. Sem pecado, sabe? Sabe por quê? Por exemplo, hoje eu tenho família, eu sei. Às vezes corre o risco de famílias já criadas, filhos adultos, que deu tudo certo. Que os filhos estão estudados, os netos estão com saúde, bem encaminhado, a família está bem. E aí a gente chega para algumas pessoas e fala: você criou uma família maravilhosa, uma família linda. E a pessoa fala: foi Deus. Mas por dentro, ela pode falar assim: eu fiz certo. É um orgulho. Às vezes, a gente vem agradecer a Deus com um pouco de prepotência. Eu consegui, o outro não. Eu fiz, o outro não. E quando fala que a sua oferta de gratidão tem que ser com bolo amassado, ou seja, tem que ter o seu toque ali, tem que ter o seu esforço, e sem fermento, sem pecado, é sobre isso. Não é o seu mérito. Foi Ele que te fortaleceu. É Ele que nos dá força para adquirir riquezas. E não é só dinheiro, não. É tudo. É tudo. Então, se o seu coração é de gratidão, você precisa agradecer a Deus sem prepotência, sem autossuficiência, sem vingança. Já viu aquelas pessoas que vêm agradecer a Deus e falam: por quê? Deus me honrou. Deus me colocou num outro lugar. E amém. Mas isso não foi para vingar aqueles que não te ajudaram. Isso foi por plena bondade e misericórdia. Aquele versículo que fala: bondade e misericórdia te acompanharão. No original é perseguição, sabia? Você está andando, a bondade e a misericórdia está te perseguindo. Porque Ele é bom. E você tenta desviar da bondade e misericórdia e ela te persegue. Pensa naqueles filmes de perseguição. A bondade e a misericórdia faz isso. E sabe o que é mais legal? Ela nos alcança. Não porque somos bons. Não porque temos autossuficiência. Não porque temos capacidade, porque a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que estão fazendo. Vai viver à medida que dá. Não é assim? E lá na frente fala: ufa, deu certo. Porque não foi ela. Foi a mão de Deus a sustentando. Glória a Deus.
E mais, tem que ser amassado com óleo. Amassado sem fermento e misturado com óleo. Enquanto você está planejando e fazendo a sua oferta de gratidão, tenha a certeza de que a unção de Deus, do Espírito Santo, está sobre aquela oferta. Mistura a unção ali, mistura a graça ali, mistura a unção de Deus ali naquela oferta de gratidão. Essa é a oferta que Deus aceita. Porque às vezes você vai trazer um pão cheio de prepotência. Às vezes você vai trazer um pão pensando, eu não peco. O outro peca, eu não. Igual aqueles homens que ficavam falando, mas eu não tenho pecado, que oravam assim. E Deus nem vai aceitar. Então, o que nós queremos aceitar, nós precisamos da unção ali, da unção misturada. Enquanto estamos amassando, enquanto você está passando por algo, já pensa lá na frente. Eu estou sendo amassado aqui, mas eu vou ser amassado com o óleo e a unção do Espírito, porque lá na frente eu vou precisar desse óleo para agradecer. Lá na frente eu vou precisar. E essa é uma chave muito legal para a gente extirpar do nosso meio a murmuração. Porque se a gente não tem a mentalidade de que eu vou passar pela prova, orando, agradecendo, com a unção, a gente corre o risco de falar, Deus, por que eu estou com prova? Deus, por que eu estou passando isso? Deus, eu sou muito melhor. E Deus, nananana. E aí a murmuração entra. E aí você não acumulou óleo para a hora da oferta da gratidão. Viu que tem que ter planejamento? Está passando por luta, irmão? Todos nós estamos. E vai piorar. Está passando por guerra, irmão? Todos nós estamos. Vai juntando o óleo da unção. Vai juntando. Vai orando, caleja o joelho, vai e deixa Deus ir, deixa Deus ir, deixa Deus ir. Na hora que você menos assustar, você já tem muito óleo para ofertar. Tem mais, amassado com óleo. E aí vem o segundo. Pães finos, sem fermentos e untados com óleo. Vocês já tinham reparado isso nesse versículo? Tem óleo de todas as formas, né? Azeite, então. Sabe, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Quando a gente toma a ceia, a gente relembra Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez na cruz. E a gente faz isso pela memória dEle. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o pão. Ele nos sustenta, né? Quando a gente come o pão, a gente não fica satisfeito. Ele satisfaz tudo em nós. Tudo. Todas as carências, física, emocional, espiritual. Se existe em algum ponto que você não está satisfeito, é porque você não está comendo o pão vivo que desceu do céu. Tem um grupo que canta uma música e eles fizeram uma releitura do Salmo 23 e eles falam uma coisa muito legal, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E aí eles falam assim, se alguma coisa te falta, é porque Ele não é o seu pastor. E às vezes a gente tem que parar e pensar, opa, está faltando. Então Ele não tem sido o meu pastor nessa área. E aí a gente volta para a Bíblia e fala, como Jesus é o meu pastor na área sentimental, por exemplo. Como Jesus é o meu pastor nos dízimos, ofertas, área financeira. Como Jesus é o meu pastor no meu relacionamento com minha mãe e meu pai. Como Jesus é o meu pastor no meu relacionamento com meu esposo. Tem hora que lá em casa o negócio fica meio esquisito. Aí eu falo, eita, como assim? Marido lindo, bonito, não pode ficar nervoso, né, gente? Esquisito, né? Marido bonito, nervoso. E aí eu falo, como que Jesus vai ser meu pastor como esposa? E aí eu vou ler lá Pedro 3. Como que deve ser uma esposa segundo o coração de Deus? E eu vou orando aquilo e falando, Deus, me ajuda a ser assim. Me ajuda, Deus, a ser como Pedro ensinou. Eu preciso ser uma esposa melhor. E à medida que eu vou orando e vou colocando aquilo em prática, a cara do marido melhora, gente. Olha que legal, não é assim? Por quê? Porque se te falta um marido sorridente, é porque Jesus não foi o seu pastor como esposo. A vertente contrária também, né? Então, às vezes, a gente precisa de entender
como que Jesus é meu pastor no meu ministério. E aí, temos o pão que nos satisfaz. E temos a água. Gente, era um pão fino, não era qualquer pão, era um pão fino, também sem fermento, untado com o óleo. Gente, pão é feito de pão, de farinha e água. Não tinha fermento? Sim. Farinha, água e a gordura, que é o óleo, certo, cozinheiros? Beleza? A água viva que brota do trono de Deus tem que fluir de nós na oferta de gratidão. A gente tem que chegar aqui estando satisfeito com o pão e fluindo a água viva que vem de Deus para nos limpar, porque a gente mesmo não consegue tirar o nosso pecado. Nós mesmos não conseguimos, por mais que a gente fala, hoje eu não vou pecar, 5 minutos depois deu ruim. Não é assim? Mas o que nos sustenta, longe do pecado, em santificação, é a água viva. E, gente, o legal desse pão é que o óleo, dessa vez, não foi amassado com o pão, foi amassado só a farinha ali e a água. O óleo foi passado ali por cima do pão, derramado sobre nós. E esse óleo, que é o Espírito Santo, ele derrama sobre nós. Querido, se você não estiver com o óleo escorrendo sobre a sua cabeça, brilhando sobre você, não entregue a oferta. O Espírito Santo precisa estar patente. Você precisa brilhar com o óleo do Espírito. Aquele óleo era passado por cima dos pães, e aqueles pães brilhavam. Criava uma casquinha, já viu? Quando a gente passa manteiga no pão e põe lá no forno, não cria aquela casquinha que a gente fala, croque, né? Quando come, não é isso? Então, você precisa criar uma casquinha, irmão, no nome de Jesus, contra o pecado. Você precisa criar essa casca de resistência contra a cosmovisão do mundo, do anticristo. A gente precisa criar essa casquinha para a gente brilhar e andar na rua e as pessoas falarem, aquela pessoa é diferente. Tem alguma coisa ali esquisita naquela pessoa. Por que ela brilha? Sabe? A gente precisa estar no lugar e as pessoas falarem, o que você tem que ser esquisito? Gente, se você não for esquisito, você está errado. Entendeu? Entende? Está errado. Está errado. Quando eu era adolescente, eu fiquei revoltada, sei lá, uns 3 dias revoltada. Aí, estava numa empresa nova, trabalhando numa empresa nova, e aí eu estava me sentindo a desviada, sabe, gente? E aí, fui e estava conversando com as pessoas, eu falei, não vou falar que eu sou crente, cansei desse trem de ser sofrimento, de ficar pagando preço, não vou. Vou entrar nessa empresa, ninguém me conhece mesmo, não vou ser crente. E aí foi, 1º dia, 2º dia, cafezinho, reunia. Aí teve um dia que o sistema lá caiu, não tinha nada para fazer. E aí a gente fez uma rodinha assim, na varanda lá, esperando o sistema voltar. Devia ter umas 20 pessoas. E eu lá, toda mundana, né, gente? Toda conversando. Aí um deles virou e falou assim, não, menina, você é esquisita demais, você é crente, né? 3 dias, gente. Meio deu um desânimo, porque eu falei, gente, como assim? Quem te falou? Ele disse, menina, só olhar, não precisa nem te falar. Você é crente, menina, você é esquisita. Fala que não é. Eu falei, eu sou mesmo, tá? Eu sou crente mesmo, já voltei para Jesus. E aí foi. Porque a gente é esquisito, não tem como, gente. A gente é estranho, sabe? É muito estranho. A gente não fala mal dos outros, a gente não briga, a gente não grita. Se tem uma fofoca, a gente sai de perto, né? Não é assim? Quando está fofocando ali, a gente sai de perto, né? A minha família, eles brincam assim, não adianta falar mal dos outros perto da Valéria. Ou ela faz cara de paisagem e não responde, ou ela não entende, porque ela é lerdinha mesmo, ou então ela sai de perto e deixa a gente falando sozinha. Essa menina é estranha, porque a gente é esquisito mesmo. Teve um dia que eu falei, tá bom, vou fofocar, né? Eu vou lá mandar uma mensagem. Aí sabe o que eu fiz, gente? Peguei a mensagem e mandei para a pessoa que eu estava fofocando. Era minha sobrinha. E aí ela começou a rir, ela falou, você não presta para isso, viu, tia? Tá de boa, feliz, vamos resolver. Olha isso. Aí eu falei, glória a Deus que eu sou crente, que eu nem falei nada demais. Era sobre um presente que eu ia dar.
Né? E a minha irmã olhou para mim e falou, esquece, você não tem talento para isso. Porque a gente é esquisito, nós somos estranhos, a gente não consegue pecar igual o mundo. Porque você tem o Espírito Santo. E esse brilho e essa unção tem que estar contínua para você trazer o sacrifício aqui. Se você não está brilhando com o Espírito Santo, se você olha no espelho na hora de vir assim, não dá um reflexo estranho no espelho, porque o brilho, né, tá descendo o óleo assim, aí não fica esquisito, você vai atrás e fala, Espírito Santo me reveste. Espírito Santo me reveste, Espírito Santo me reveste. Vem com teu óleo, o óleo que desce como os montes lá de Hermon, que vem sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Vem com a tua unção, Espírito Santo, porque eu preciso brilhar no mundo. Eu preciso, as pessoas precisam chegar perto de mim e ficar grudada em mim para te conhecer. Óleo gruda, gente, óleo tem que ser assim. Eu preciso ser grudentinho. Eu preciso pegar nas pessoas e elas saírem com a marca. Sabe? Igual quando o pastor Cristiano unge a gente, que até escorre, não é legal? Não é assim? Então, eu preciso disso. Os pães untados. Entenderam? Óleo misturado. Ok, dentro de você tem que estar ali produzindo. Mas tem que ter pães untados com o óleo para todo mundo ver lá de fora. E por último, mais uma coisa que você tem que apresentar com a sua oferta de sacrifício. Bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com o óleo. Agora mudou. Olha só. Primeiro você amassou e foi derramando o óleo. Depois você amassou e passou o óleo por cima. Agora você fez tudo e só misturou o óleo. E eu fiquei muito impressionada com isso. Eu falei assim, Jesus, que curso de panificação difícil esse, né? Complexo, né? Esse curso, completo. E sabe, gente, Jesus Cristo, ele estava sentado com Deus, vivendo ali com o Espírito Santo no céu, em harmonia. E um dia eles lá acordaram assim, estavam conversando e falando, façamos o homem, né? Não está escrito lá em Gênesis? No plural, façamos o homem. E aí todo mundo falou, vamos, né? Os três lá, beleza, que legal. Como é que vai ser? Vai ter cabelo. Alguns, outros não. Vai ter cabelo. Ah, eles vão ter isso, ele vai ter aquilo, ele vai funcionar desse jeito. E os olhos, vai ter uns que vai ter olho verde, tem outros que tem castanho, tem um que tem preto. E aí eles empolgados com aquele projeto. E o organismo vai funcionar como um organismo vivo. E eles terão como nós não somos três, eles também, corpo, alma e espírito. E eles naquela conversa, e aí o Espírito Santo falou, ok, entendi, maravilhoso o projeto, mas e aí? Eles serão nossos escravos ou eles serão nossos filhos? Porque se eles forem escravos, a gente coloca um comando para eles e eles só nos adoram. Beleza? E aí, Jesus e Deus Pai olhou para o Espírito Santo e falou, mas espera aí, eu já tenho adoração aqui. Tem tanto de anjo aqui. Olha lá, tá vendo aquele anjo ali? 24 horas falando santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. 24, o tempo todo. Adoração não faz diferença na minha vida, não. Aí o Espírito Santo falou assim, não acredito que vocês vão fazer isso. Vocês vão criar filhos? Eles vão ter vontade? Eles vão ter livre-arbítrio? Ele vai poder escolher entre nós e qualquer outra coisa? E Deus falou, Deus Pai, gostei. Desafiador, né? Robô, eu crio em qualquer lugar, mas com vontade é mais elevado. E aí Jesus falou, mas você sabe que eles vão nos trair. Você sabe disso. Não é assim? Como é que está escrito lá em Efésios? Antes da criação do mundo, na plenitude dos tempos, eu já sabia. Era essa conversa, tá, gente? Está traduzindo Paulo para vocês. Era esse papo. E aí, o Espírito Santo falou, e aí, o que a gente faz? E Deus Pai falou, só tem um jeito. Alguém conseguir nascer, crescer, se desenvolver e morrer nos honrando, do começo ao fim. E aí o Espírito Santo já sabia todas as coisas, falou, já dei uma olhada aqui, não rolou ninguém não, viu? Deu ruim. Não é quase, mas, ó, não achei não. Não achei.
O que a gente faz? E aí Jesus voluntariamente falou, eu vou. Eu vou e eu vou conseguir. E o Espírito Santo falou, é difícil, eu não vou estar dentro de você, eu vou estar do lado de fora, eu vou. E nessa hora eles montaram um plano. Espírito Santo, você engravida uma virgem. Beleza? Beleza, isso é fácil. E sai fora, deixa a virgem lá. Eu vou nascer dessa virgem. Jesus falando, beleza. Vamos lá. Deus Pai, o Senhor me orienta, tá? Tudo que eu for fazendo, o Senhor vai me falando, Deus Pai, porque eu sou homem, né? 100% homem. Você vai me falando. Deus Pai, orienta, eu vou te conduzindo, você é meu filho. Espírito Santo, você me ressuscita quando eu morrer. Plano fechado, tudo certo. Aconteceu exatamente isso no sacrifício de gratidão. Um pão, gente, um bolo, aquele bolo maravilhoso, amassado, nascido de uma virgem como homem. E esse bolo se misturou a nós. Olha isso. Ele se misturou. E ele nasceu, ele se desenvolveu, e ele morreu. E o Espírito Santo o ressuscitou no terceiro dia. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que nós oferecemos sacrifício de gratidão. Não é pelo carro. Não é pela casa. Não é pelo marido. Não é pelo filho. Nós oferecemos sacrifício de gratidão, porque aquele plano que eles fizeram na plenitude dos tempos deu certo e me alcançou. E porque me alcançou, eu posso hoje glorificá-lo, como ele merece ser glorificado. E para terminar, depois disso tudo, eles ofereceriam esse bolo com fermento. Valéria, mas fermento não é pecado? É. Mas Jesus fala de uma parábola linda lá em Mateus. E ele fala assim, o evangelho será como um fermento que leveda toda a massa e toma a massa por inteiro. Sabe, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através do seu coração grato, através do seu coração de gratidão, através da forma correta e entendimento correto, conforme a Bíblia, do que é glorificar a Deus, por que glorificar a Deus, quem é esse Deus, eu, então, consigo contaminar o mundo e fazer com que todo mundo, toda a massa reconheça e entenda esse Deus. Glória a Deus. Entendeu por que é tão ruim falar gratidão, gratidão? É muito mais do que isso. Envolve um plano profundo de amor eterno do nosso Deus para conosco. Para cada um de vocês. Eu não sei quando foi que vocês se converteram. Eu não sei se você já se converteu, se você já aceitou esse Deus. Mas sabe de uma coisa? Esse plano foi para você. Durante todo o mês de dezembro, a gente está agradecendo a Deus. A partir de agora, quando você vier agradecer a Deus, né? Final do ano está aí, dia 31 está aí, a gente vem. Se prepare em casa. Se prepare. Gaste tempo preparando os seus bolos, preparando os seus pães, se santificando, deixando o pecado de lado, deixando a autossuficiência de lado e vem aqui para o culto consciente. Eu estou entregando a minha gratidão a Deus. Conforme o coração dele, da forma com que ele quer ser adorado. E no dia 31, ou no próximo culto, ou agora mesmo, que você já tiver feito todo esse caminho, entregue no altar a sua gratidão. E aí você vai ter certeza que o Deus poderoso, supremo e poderoso, recebeu a sua adoração e a sua gratidão. Amém? Glórias ao Senhor. Esse é o nosso Deus, não é? É um processo profundo, mas é um Deus tão poderoso. Aleluia. Glória ao Senhor.
Aleluias. É um processo profundo, mas é tão poderoso. O nosso Deus não é um Deus superficial. O nosso Deus é um Deus profundo e complexo, que abriu mão de tudo o que Ele é, só por amor a nós. Amém? Glórias ao Senhor. Obrigada, irmãos. Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática tudo que a gente tem ouvido e aprendido dEle. Amém?